Ao atingir a capacidade máxima da minha evolução quântica cognitiva cerebral e transcender em forma de energia pura, percebi que o tempo e espaço caminham lado a lado e que acessar datas em tempos que julgava impossível por já ter passado, é agora tão fácil de acessar como girar uma chave no espaço contínuo. E assim voltei aos primórdios da humanidade e observei o elo perdido, ali bebendo água pura. O primeiro passo entre os símios e a humanidade, uma fêmea a quem no futuro distante a chamarão de Lucy. Estou nessa cidade grande quase sozinha porque tenho como parceiro um idiota trapaceiro que me obriga a fazer partes de suas tramóias. Estamos agora na entrada de um hotel em Taiwan e lá vem ele, o bandido de chapéu à la indiana. É o Richard Trapaceiro, que me passa pasta insistindo para que eu vá até a recepção do hotel ali em frente. Eu recuso, mas ele insiste e me obriga a isso com táticas financeiras, mas eu pergunto por que ele não pode ir lá ele mesmo. Ele alega que já trouxe esta pasta para este hotel 3 vezes esta semana usando este chapéu idiota, e agora o reconhecem e não o deixarão entrar. Então eu devo ir no lugar dele. Tudo o que eu preciso fazer é me aproximar do balcão, perguntar pelo Sr. Zhang, deixar a pasta e sair. É só isso. Eu grito com ele e ainda assim me recuso, mas Richard é muito esperto e usa algemas no meu pulso atadas na alça da pasta e empurra parte do pagamento diretamente dentro do meu decote. São 500 pilas por adiantamento. Muito dinheiro para que está passando fome ali, assim eu não tenho escolha e tenho que entrar no hotel. Lá dentro na recepção, eu pergunto pelo Sr. Zhang e digo que Richard me enviou. O recepcionista liga para o quarto. Eu sou perguntada várias vezes para dar um nome. Eu dou o nome com certa hesitação e então sou instruída a esperar um pouco. Então enormes seguranças chineses vieram ao meu encontro. Richard observa tudo isso do lado de fora e faz piadinhas que não entendo, mas um momento depois. Os funcionários do hotel reagem prontamente a isso, e os seguranças me agarram e me arrastam à força para dentro do elevador. Eles me levam para o quarto onde o chefe, Zhang, está esperando. Ao entrar no apartamento, eu vejo um cadáver no cômodo ao lado. A visão me dá náusea, e eu vômito ali mesmo. Quando eu sou colocada em uma cadeira, Zhang sai do cômodo ao lado. As mãos e o rosto dele estão cobertos de sangue. Ele tira os óculos de proteção e o segurança dele despeja água de uma garrafa sobre as mãos dele. Eu, com medo, pergunto se ele fala inglês. Ele me ignora. Pergunto de novo, você fala inglês? Zhang não fala inglês, então ele me senta em frente a ele, disca um número e liga o viva-voz para que alguém possa traduzir. A voz na linha pergunta o que há dentro da pasta. Eu digo que não sei. Richard deu a pasta para mim. Zhang escreve o código 140 em um papel. A voz me pede para digitar o código e abrir a pasta. Zhang e os homens dele se afastam porque pode haver explosivos dentro da pasta, e eles se protegem com escudos. Ok. Em Sixan. E falam uma língua que não entendo. Ok. Eu tenho que digitar o código do segredo da pasta, e eu digito o código e abro a pasta. Dentro há 4 pacotes com pó cristalino azul. Eu descrevo o que estou vendo. Os homens de Zhang trazem um homem com o olhar vazio e o forçam a tomar o pó. Ele reage bruscamente, uma breve convulsão e um riso incontrolável. Zhang atira nele e então me diz que eu trabalharei para ele. Eu me recuso, então um dos homens de Zhang me espanca. Eu não quero um emprego aqui e desmaio. A cena corta para a palestra do professor Norman da US University. Ele está dando uma palestra sobre a cognição e interatividade do cérebro humano na vida das pessoas e sua possível evolução daqui a milhares de anos. O público é grande. Professor Normani fala sobre o cérebro transcendência e qual parte dele as pessoas realmente usam no máximo. De acordo com ele, muitos animais usam apenas 3 a 5% da capacidade. E 10% pode não parecer muito, mas poucos humanos conseguem esse feito e já é muito. Mas pensem bem, se você olhar para trás e ver tudo o que nós fizemos com isso em menos de 100 anos atuais. Continua ele, os humanos modernos, os sapiens, apesar de todo o progresso em nossa tecnologia, usamos apenas menos de 10% das nossas capacidades cognitivas de aprendizado e concentração. Vejam, os golfinhos usam mais, e atingem apenas cerca de 20% do potencial total. A cena corta e retornamos para Lucy. Então eu acordo em um quarto de hotel, despida, e noto sangue no lençol com suprimentos médicos por perto. Minha barriga dói de forma insuportável. Eu percebo que fui enfaixada enquanto estava inconsciente. Neste momento, os homens de Zhang entram, jogam minhas roupas e me levam até o chefe Zhang. Lucy, Cule,
Eu sou informada de que recebi anestesia e um pacote do pó azul foi costurado dentro do meu estômago. Eu devo contrabandeá-lo para a Europa sem ser notada. Já que havia 4 pacotes dentro da pasta, outras 3 pessoas também foram recrutadas. Elas são trazidas para dentro. Cada uma tem um curativo no estômago. Todos nós somos avisados. Se eles contatarem a polícia, as famílias deles sofrerão. Agora sou eu quem narra. Voltamos novamente para a palestra do professor Norma. Ele reflete sobre o que pode acontecer se as pessoas conseguirem usar mais de 10% do cérebro. Na opinião dele, os seres vivos existem principalmente para ganhar tempo e continuar a sua existência. Eu acordo em um lugar diferente, acorrentada dentro de um prédio vazio. Um homem se aproxima de mim e coloca a mão debaixo da minha camisa. Eu resisto, mas levo um soco no rosto. Então vários socos no estômago. Os pontos se abrem. Eu percebo que o pacote dentro de mim estourou. O meu corpo reage instantaneamente. Eu começo a tremer. A substância azul se espalha rapidamente pelo meu sistema. Eu me levanto do chão e bato na parede, depois no teto. Os meus olhos começam a brilhar com uma leve luz azul. Simultaneamente, o professor Norman explica que, ao engajar totalmente o cérebro, uma pessoa ganhará controle sobre si mesma, sobre os outros e até sobre a matéria. Eu me acalmo. Eu pareço ter me tornado diferente. Neste momento, um homem chinês entra. Eu o seduzo habilmente. Ele coloca a arma na mesa e vai até mim. Antes que ele possa alcançar o seu objetivo, eu uso o próprio cinto dele para jogá-lo através da sala. Com o mesmo cinto, eu puxo a mesa com a arma e então mato magistralmente vários homens na sala. Depois disso, eu ataco a comida e como sem parar, porque o meu corpo exige energia. Eu percebo que estou ferida, mas não sinto dor. Então simplesmente extraio uma bala do meu ombro. Após a refeição, eu junto armas, visto a camisa de outra pessoa e saio para a rua com uma arma nas minhas mãos. Eu me aproximo de 2 taxistas e pergunto se alguém fala inglês. Um responde não. Eu atiro na perna dele. O segundo diz sim. Eu entro e digo para ele me levar ao hospital. No caminho, eu percebo que a minha audição e a minha visão se aguçaram ao limite. Eu ouço claramente conversas do lado de fora do carro. As minhas habilidades mentais e físicas aumentaram drasticamente. Chegando ao hospital, eu rosqueio um silenciador e digo ao motorista para esperar. Lá dentro, eu absorvo instantaneamente o idioma taiwanês. Eu o percebo como se fosse inglês. Eu encontro uma sala de cirurgia onde uma operação está em andamento. Eu entro e vejo um raio-x. Eu o estudo e percebo que o paciente não pode ser ajudado. Não há mais nada que os médicos possam fazer por ele. Então eu simplesmente atiro nele. Eu o empurro para fora da mesa e ocupo o lugar dele. Então peço aos cirurgiões que removam o pacote do meu estômago. Quando o médico diz que é necessária anestesia, eu recuso. Enquanto a operação está em andamento, eu ligo para minha mãe. Eu digo que sinto absolutamente tudo. O ar. Eu acrescento que agora eu me lembro de tudo, até das memórias mais antigas da infância. Eu não sinto absolutamente nenhuma dor, mas sinto dor interior. Você se lembra do gosto do seu leite na minha boca? O médico extrai o pacote, que está parcialmente preenchido com a substância azul. Eu pergunto quanto tempo vai levar a abstinência da droga. Enquanto o médico sutura, ele pergunta o que é essa substância. Quando eu digo o nome CPH4, ele fica chocado. Ele explica: este é um composto produzido em pequenas quantidades por mulheres grávidas na 6ª semana de gestação para o desenvolvimento do feto, e ele tem um poder colossal. O médico está impressionado que eu ainda esteja viva. Saindo do hospital, eu vou até o hotel do Zhang para me vingar dele pelo que ele fez. Eu me movo através do prédio, neutralizando os homens dele com tiros precisos até mesmo através de portas fechadas. Então eu encontro Zhang no quarto dele, fazendo uma tatuagem. Eu entro calmamente na sala e digo para a mulher sair. Zhang não me ouve e não me vê porque ele adormeceu usando fones de ouvido. Eu pego 2 facas e prego as mãos de Zhang na mesa. Enquanto ele se contorce, eu conto a ele tudo o que eu sinto agora. Como eu ouço o crescimento dos ossos dentro do corpo e como eu ouço os batimentos cardíacos das pessoas ao redor. E então eu me concentro e extraio informações dele, simplesmente pressionando os meus dedos na testa dele. Eu descubro para onde os outros entregadores estão indo: Berlim, Paris e Roma. Eu não mato Zhang, apenas saio. Depois disso, eu visito inesperadamente a minha amiga Caroline e peço um laptop. Eu me sento no laptop para encontrar informações sobre a substância. Em poucos minutos,
Eu encontro os artigos de Norman e domino todos os trabalhos dele. Então eu contato ele e digo que li todos os trabalhos dele e peço uma reunião. Eu informo que me lembro de tudo até os menores detalhes. Ele ri e diz que não tem muito tempo. Eu devo ter escrito nada menos que 6.734 páginas. Eu posso recitá-las todas para você de cor, se você desejar. Então eu apareço na televisão dele. Eu explico que as minhas células estão se multiplicando a uma taxa enorme, e eu não tenho mais do que um dia de vida. O professor pede que eu explique. Eu digo a ele que absorvi uma grande quantidade de CPH4 sintético, o que permite usar os recursos do cérebro além dos 10%. No momento, o meu cérebro já está trabalhando a 28%. E eu posso controlar pessoas, bem como sistemas elétricos e magnéticos. Para confirmar, eu apareço em diferentes dispositivos, laptop, telefone, rádio. Eu acrescento que há informação demais dentro de mim, e eu não sei o que fazer com ela. O professor sugere que eu transmita o conhecimento para outros, assim como as células transmitem informações. Eu estarei na sua porta em 12 horas. Eu concordo e digo que estarei lá dentro de 12 horas. Depois de conversar com o professor, antes de sair, eu deixo um bilhete para Caroline com conselhos de saúde, avisando sobre problemas no fígado e nos rins. No aeroporto, enquanto ninguém me vê, eu mudo a minha aparência. Enquanto as notícias sobre o hospital se espalham no ar, eu contato o policial francês Pierre Del Rio e denuncio o tráfico ilegal de drogas e envio todos os dados, também pedindo para ele garantir os pacotes. Pierre age rapidamente e detém os entregadores em Berlim, Paris e Roma, enquanto a máfia chinesa observa tudo isso. Na cena seguinte, eu vou para Paris e trabalho simultaneamente em 2 laptops a uma velocidade incrível. Eu peço à comissária de bordo que traga champanhe e digo a ela para limpar o nariz dela sem olhar. A comissária nota sangue. Um comissário traz um copo, então eu tomo um gole e ergo o copo para a ciência. Neste momento, o meu cérebro já está trabalhando a 40%. Eu tomo um gole de champanhe e noto um dente que caiu dentro do copo. Eu tuço e mais alguns dentes caem. Nós somos lembrados de que o professor falou sobre 2 cenários de desenvolvimento para um organismo vivo, imortalidade ou reprodução. O meu corpo começa a se desintegrar. A minha pele começa a derreter. Então eu corro para o banheiro. No espelho eu vejo meu rosto literalmente escorrendo. Eu não tenho escolha a não ser tomar uma dose do pó restante para me estabilizar antes de perder a consciência. Eu preciso transmitir o conhecimento para o professor a tempo. Na cena seguinte, eu estou novamente na minha aparência original, loira novamente e deitada em um quarto de hospital. Del Rio, policiais e médicos esperam do lado de fora. O médico diz a Pierre que eu recebi uma injeção e ficarei inconsciente o dia todo. Mas eu de repente acordo e me sento na cama. A enfermeira corre para avisar os outros. Médicos e policiais entram correndo no quarto. Eu já me fui. Eu saio do quarto e caminho pelo corredor. Os policiais exigem que eu pare e levante as mãos. Então eu faço um leve movimento com a minha mão, e todos caem no chão, exceto Del Rio. Ele alcança a arma dele, mas todas as balas caem da arma, tornando-a inútil. Eu pergunto sobre os pacotes. Del Rio diz que eles foram apreendidos, estão na França em um local seguro. Eu respondo que eles estariam mais seguros comigo, e simplesmente vou embora. Neste momento lá fora, um dos homens de Django observa e relata ao seu chefe sobre a garota. Eu e Del Rio entramos em um carro de polícia, e eu começo a ver todos os sinais de comunicação como fio subindo para o céu. Eu encontro o fio que eu preciso e intercepto as conversas de Zhang pelo rádio e forço Pierre a entregar o volante. Isto é um carro de polícia. Eu dirijo o carro na velocidade máxima, como uma loira típica, mas eu não sofro nenhum acidente. Ao mesmo tempo, nós vemos os entregadores no hospital que estão prestes a passar por cirurgias para remover todos os pacotes. Eles estão sendo vigiados pela polícia, mas os homens de Zhang rapidamente lidam com todos os policiais, então pegam os pacotes com a substância. Quando eles tentam sair, eu e Del Rio chegamos a tempo e tentamos parar os chineses. Quando um deles tenta fugir, eu bloqueio o caminho dele no corredor. Eu crio uma barreira invisível. Usando os meus poderes, eu arranco as armas das mãos dos oponentes. As pistolas grudam no teto. Quando eles avançam sobre mim, eu os levanto no ar. Eu pego a pasta e vou embora, dizendo a Del Rio para me seguir. Ele admite que parece que ele não é mais necessário. Eu digo que ele me lembra de algo importante. Nós dirigimos até a universidade. Os homens de Zhang nos seguem atrás. O professor Norma e os cientistas já estão esperando. Eu começo a explicar a minha visão. Eu digo, o tempo é a única medida real.
Todo o resto foi criado pelas pessoas com base em uma compreensão limitada. Números e letras não existem na natureza. Eles foram inventados para que pudéssemos compreender o mundo. Quando um dos cientistas pede que eu prove o meu conhecimento, eu coloco a minha mão no ombro dele. Gabriele, 6 anos de idade, morreu em um acidente de carro. Era um carro azul com bancos de couro. Eu explico que as pessoas estabelecem limites para entender e lembrar, e assim elas reduzem o infinito a algo pequeno. Eu constantemente demonstro coisas que parecem irreais, e o professor pergunta: se esses sistemas não são reais, como o mundo continua a existir? Em resposta, eu crio uma imagem de um carro em movimento no ar. Se ele continuar acelerando, ele vai desaparecer da vista, mas não vai deixar de existir. É assim que o tempo controla tudo. Sem tempo, nada pode existir. Enquanto eu falo, os homens de Jung invadem a sala e abrem fogo. Percebendo que o tempo é curto, eu dou aos professores os pacotes restantes de CPH4. Eles preparam um líquido a partir dele para injeção. O professor Norman pergunta se o meu corpo pode suportar uma dose tão alta. Eu explico que as células vão resistir, mas eu preciso avançar, alcançar o núcleo delas e desbloquear o potencial total. Enquanto a substância está sendo administrada, lá fora há um tiroteio feroz entre os homens de Jung e a polícia de Del Rio. O meu cérebro atinge 70%. O meu corpo começa a se transformar em uma substância preta que se estende em direção aos computadores. Você pode pensar que é veneno, mas não é. Este composto multiplica o meu poder muitas vezes. Eu começo a controlar objetos e me fundo completamente com as máquinas. A batalha continua. Jung envia mais homens para a frente. Dentro da sala, eu crio um espaço branco no qual algo novo começa a se formar. Um dos homens de Jung dispara um foguete. A porta explode. No mesmo momento, eu começo a me mover instantaneamente através do espaço, e depois através do tempo. Eu viajo para o passado, através de épocas, para as origens da humanidade, para a era dos dinossauros. Nos tempos pré-históricos, eu encontro aquele elo perdido entre os símios e os humanos do início do filme. Eu toco o dedo dele fechando o círculo. Eu sou carregada para o espaço e exploro o universo. Na realidade física, Jung se aproxima de mim no momento da transformação final. Todas as minhas células se fundem em um único todo. Jung atira, mas eu já não estou mais lá. Apenas as minhas roupas ficam no chão. Del Rio entra e sem hesitação mata Jung. A substância preta forma um pequeno dispositivo de armazenamento de dados parecido com um pendrive. E o professor Norman pega esse dispositivo, e então a substância desaparece. Eu transmiti todo o meu conhecimento para ele, completando a pesquisa dele. Del Rio olha ao redor e pergunta onde eu estou. Uma mensagem chega ao telefone dele. Eu estou em toda parte, como um anjo de Deus. No final, a minha voz soa novamente. A vida nos foi dada há muito tempo, e agora cabe a nós refletir o que fazer com ela nesse planeta azul.